quero tocar em um assunto aqui que tem um multiverso, né, de aplicações, de contextos diferentes, mas a ideia é a mesma, né? É que cabe cada um a adaptar a seu contexto. O que acontece? Vamos lá. Eu quero tratar da ideia do lecionar, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que o lecionar não é uma atividade que se faz dentro da sala. A sala não cria o lecionar. A sala é um contexto, um ambiente que você leciona. O lecionar nada mais é que ensinar algo, né? E muita gente pensa que sabe ensinar, que ensina não sabe. Dá um exemplo. Você falar tal coisa errada não é ensinar. Você só falar que é errado ou que não é o que é certo ou que é errado para uma pessoa que não sabe o que aquilo ali é, não é ensinar. Você quer no máximo que a pessoa decore e obedeça a você, porque seu narcisismo é grande, você quer que as pessoas obedeçam a você o tempo todo. Você pensa que tem o rei na barriga, que é o dono do universo. Na maioria das vezes é esse o caso. Você não admite que a pessoa não lhe obedeça. Caso de narcisismo extremo, né? Então vamos lá. Também tem a maldade, muitas vezes dentro desse contexto. Então o lecionar é uma arte, uma técnica. Você tem que ter uma certa idade, uma certa labuta, para de fato estar nesse nível do lecionar, de ensinar. Até porque decorar e repetir também não é ensinar. Foi exatamente por isso que durante minha fase da faculdade eu trabalhei com uma pesquisa longa, bem pesada de ensinar, principalmente nas questões matemáticas. Por quê? Porque era claro que as pessoas copiavam o que um professor fez, que também copiou de um professor anterior, que copiou do professor anterior, e nada mais é que um decorar de receita de bolo, que na maioria das vezes não tá certo, não funciona. Aquilo ali não funciona. Se as pessoas estivessem aplicando a técnica correta desde o início de se ensinar, já estaríamos bem avançados e eu não estaria nem tendo essa conversa aqui, muito menos feita a pesquisa que eu fiz. Que é exatamente a técnica, uma coisa bem simples, de criação da forma, da técnica de ensinar algo. Claro que são pessoas que não têm discernimento nenhum para perceberem que o decoreba que ela fez do professor anterior, que fez do professor anterior, são pessoas que não conseguem distinguirem o certo do errado. Encontramos professores fantásticos, encontramos, mas é a minoria. Só os mais inteligentes, os inteligentes de fato, que acabam ensinando satisfatoriamente algo, né? E quando a gente trata de ciência, de nível avançado, faculdade, essa dificuldade de passar o conhecimento é extremamente difícil. Essa dificuldade é grande. E desculpe, é porque tá falando, olhando pra câmera aqui, a gente acaba atrapalhando as palavras. Eu vi alguns vídeos que eu fiz e realmente eu troquei algumas. Por exemplo, eu falei assim, eu estudava só descansava domingo, mas eu falei que estudava de segunda a sexta. Na verdade, estudava de segunda a sábado, ou de domingo a sexta. Eu acabo me atrapalhando. Não tô acostumado, nem sou nenhum vlogueiro, porque tem a diferença de blogueiro. Blogueiro, tecnicamente, é quem escreve em blog, e vlogueiro é quem faz vídeo pra internet. Então tem muita gente aí se passando por blogueiro sem ser, só por causa do nome. Pra ficar bonitinho, né? Pra ficar famoso. Como a questão do MP3, MP3 Player. Tem MP3 Player, tem MP4 Player, tem, mas não tem o MP5, MP6, MP10, MP20, MP100, que foi exatamente o que aconteceu anos atrás. Pongarem, né? Na fama do MP3, MP4, e aí foram montando e criando números em cima de números em atualizações do telefone, do aparelho, para poder aparentar ser cada vez melhor. Não que não fosse, mas para impressionar o público que pensa que sabe, né? O que não falta é gente que pensa que sabe, só fala besteira e só pensa besteira. Coisas triviais, bestas, que... Como é que pessoas se enganam, se atrapalham com coisas tão triviais, tão bestas, e estão se gabando de serem top de linha? Só se forem top de linha do que não presta. Da burrice, do narcisismo. Então vamos lá. A questão do lecionar, em primeiro lugar, você tem que saber que está errada a forma de decorar e repetir. Não que... tem muita gente, por exemplo, que me aborda, que decora texto de gente do YouTube, da internet, que fala lá tal coisa e a pessoa repete e tá cagando com... Ou tá cagando. Tá gozando com o pau dos outros. E a pessoa realmente considera a dona daquele texto e se considera inteligente, mas nunca criou nenhuma ideia. Nunca pensou por si só. Eu lembro que muitos anos atrás, as pessoas, quando o Felipe Neto ficou famoso com os vídeos do
do Crepúsculo, aparecia gente o tempo todo repetindo igualzinho aquele texto dele que ele falava na internet, não falando mal do Felipe Neto, mas a galera que realmente ele falava era inteligente e tal, era legal, não era perfeito o texto, né? A comparação dele não estava adequada, mas era legal, e as pessoas copiavam, como dentre várias outras coisas aí, em vários contextos diferentes, como questão de arte em geral e política, etc e tal. E as pessoas acabam não sabendo nem o que estão fazendo, mas estão se gabando ali de algo que não é dele nem dela. Aí voltando à questão, né, explicando a questão do lecionar, do ensinar. O ensinar tem vários contextos. Tem um contexto de você ensinar seu filho, tem um contexto de você ensinar seu pai, tem um contexto de você ensinar seu irmão, tem um contexto de você ser gestor, que é que você tem que saber, você é chefe e você dá ordem ou você é um gestor? Se você for um gestor, você é um líder. Só líder pode ser gestor. O gestor tem a capacidade de ensinar, devido a ele ter muito conhecimento agregado ali, e um dos conhecimentos é de como chegar a um ponto, de um ponto a outro, de um ponto tal a um ponto melhor, ele saber guiar quem ele lidera até um ponto superior, um ponto melhor, né? Liderar, o líder lhe pega em um ponto e lhe coloca em um ponto melhor. Gestão. Gestão não é sinônimo de administração, nem chefia, nem nada, são coisas distintas. O problema é que as pessoas, como eu já falei, gostam de palavras bonitas, né? Em vez de falar mercado, fala economia, e por aí vai. Tirando os preconceitos também absurdos, que a pessoa fala que café não presta porque o café é preto, ou então que a fita isolante isola porque é preta e a fita transparente Durex não isola porque é transparente. Pô, brother, porra, é cada uma que você vê que dói no osso do cabelo, brother. Então vamos lá, o lecionar, né? Isso tudo tem a ver, se você observar, porque é a questão da gestão. O líder, se ele for líder, ele sabe guiar você de um ponto a outro, de um ponto tal a um ponto melhor. E ele quer isso aí, né? A gente vê muito isso, né? Nós somos educados a sermos assim na engenharia de software, de sermos líderes, de sermos gestores, de pegarmos nossa equipe e colocarmos ela em patamares cada vez superiores, cada vez melhores. Porque normalmente uma equipe de engenharia de software só tem um gestor, né? Só tem um engenheiro de software que projeta tudo, que guia aquilo ali tudo. 1, 2, 3, 4, 5, que tem as mesmas funções, e eles conseguem entre si dialogarem e guiarem as equipes que eles gerenciam, que eles são gestores. Então, como é que você consegue de fato saber se você tem conhecimento para ensinar e como você usaria esse conhecimento? Basicamente, as pessoas inteligentes que labutam, não é a pessoa que vai para a faculdade, que decora um bocado de coisa e bota na prova, não entende o que aconteceu ali, ainda fica se gabando ali. Pode tirar o 10 que for, mas não entende nada, só tá repetindo o que leu no livro ou que decorou. Tô nem levando em consideração as pescas. Só decorou e repetiu e tá se gabando ali. São pessoas insignificantes na ciência, né? Elas não criam nada na ciência, mas estão se gabando ali. Só fizeram decorar e mais nada ali. E muito mal decorado, aplicam muito mal também. Mas a questão é a seguinte: como é que você vê essa questão de você ser capaz se você é capaz ou não de ensinar? Eu vejo muita gente, eu vou dar um exemplo que parece trivial, que parece invisível, mas eu vejo muita gente inteligente, não muita gente, mas eu vejo até pessoa inteligente tentando ensinar a criança, dialogar com a criança, mas ela tá dialogando de uma maneira que como se conversasse com uma pessoa da idade dela, uma pessoa mais velha. Ela pensa que ela botar uma vozinha meiga, uma vozinha mansa, boba, é dialogar com a criança, não tem nada a ver. Não é a forma que você fala, não é o som de sua voz, mas o que você transmite. E se você transmite corretamente o que tem que ser transmitido ou não. Você falar meiguinho assim ou bobinho não muda nada. Você tem que baixar o nível, na verdade é elevar o nível, né? Você tem que aumentar muito o nível de conhecimento, de habilidade, para você saber se comunicar com a criança, que é um ser diferente, tem uma biologia diferente, tem uma mentalidade diferente. Não propriamente inferior ou mais burro, mas ele está em um contexto diferente intelectual. E em geral isso aí. Então falar com criança não é para qualquer um, né? As pessoas, um erro, voltando ao início, para vocês verem a ligação das coisas. Eu vejo muita gente pensando que ensina falando para criança isso é errado, com raiva e bate na criança, esperando que a pessoa entenda que aquilo é errado, quando que tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que você fala com um adulto que isso é errado, a pessoa não entende e continua fazendo aquilo ali. Tirando as pessoas malignas, né? Pessoas pirracentas, nocivas, você tem que tomar cuidado. Mas de fato, você só falar que aquilo é certo ou errado não adianta. Vou pegar um exemplo mais simples. A pessoa está aplicando um código ali, você é gestor daquela equipe e a pessoa está aplicando um código que não deveria estar aplicando ali.
e não tá dando certo. Aí você fala, esse código tá errado. A pessoa não tem como saber que tá errado. Você tem que explicar porque tá errado, porque não deveria estar ali, qual código deveria estar ali, como deveria estar ali. Você só falar que tá errado, você não resolve o problema, você não ensinou nada. Ainda tá dando uma de gostoso, pô, cantando de galo, né? Pensando que tá ensinando que é professor. Porque decora uma besteira, outra repete. E muitas vezes repete uma coisa que tá errada, que você nem sabe que tá errada, mas é conveniente para você, né? Porque não é uma coisa que mexe com o seu ego, não é uma coisa que mexe com o seu reinado doentio de sua cabeça aí, né? Que você pensa que tem, que é uma divindade. Aí você tem que saber como lidar. Com a criança, não posso negar você, é complexo você lidar com a criança. Eu conheci pouquíssimos adultos em minha vida que conseguem dialogar satisfatoriamente com a criança. Bote aí, eu conto em uma mão, no máximo 5 pessoas em minha vida. Eu tenho 45 anos. Aí, bem, vamos lá. As pessoas inteligentes que não passaram a vida decorando, elas labutaram muito, sofreram muito e sofrem até hoje para aprenderem, de maneira que ela tenha consciência que ela está em um estágio relativo a algum conhecimento que não é satisfatório, é inferior ao que ele tem que ter. E ele tem que estudar, labutar, sofrer e evoluir para alcançar um nível superior do conhecimento que ele não domina. Para ele fazer isso aí, na mente dele ele elabora várias estratégias, vários mecanismos, ele encontra várias dificuldades e vê o que é certo e o que é errado no caminho, até chegar ao ponto do domínio daquela arte ali, né? Do domínio daquele conhecimento, desenvolver uma habilidade em si. Decorar e repetir, todo mundo decora, mas você vê que se sabe ou não sabe, se tem habilidade, se resolve os problemas ou não, né? O que não falta é gente que pensa que é líder, dando grito e patada e xingando as pessoas. Outro dia eu estive com um professor que ele falou a mesma coisa, que ele dá curso de engenharia de software, metodologias ágeis, e ele encontra muito esse tipo de coisa, né? Encontrou já casos extremos. Então, na medida que você passou a vida criando métodos, mecanismos de labuta para alcançar um nível superior intelectual, esse mecanismo que você desenvolveu em sua mente lhe dá habilidades, não lhe dá só a visão do caminho, mas, por exemplo, ela lhe permite, quando você tem alguém que se lidera, que está no meio do caminho, você sente, você percebe, você visualiza, e você consegue guiar para um caminho acima, até o final, para a pessoa continuar progredindo. Senão você não seria líder, né? A pessoa está precisando de líder. Se você é líder, você conseguiria fazer isso aí. E esse selecionar serve para tudo, para um amigo, para um conhecido, para uma namorada, para um namorado, para um marido, para o filho, para a esposa, no trampo, na faculdade, na escola. Pessoas de fato que têm capacidade de aprenderem com um líder. A maioria não quer ser líder, não tem capacidade para ser líder. Ela não quer, as pessoas não querem que as outras pessoas aprendam, porque não gostam disso, não gostam de aprender e não querem um bem dos outros, né? Então são pessoas que querem serem chefes, para pisarem, humilharem e cantarem de galo, né? E tá gritando e tratando mal os outros. Mas se você de fato labutou para aprender coisas, você tem essas habilidades. Claro que requer uma certa idade, você não sabe isso aos 18 anos, de forma alguma. Já tem que ter uma certa idade para ser capaz de liderar dessa forma. Eu suponho que pelo menos uns 30 anos, de muita labuta. Então basicamente esse é, você tem a habilidade de ver que a pessoa nem começou adquirir o conhecimento, ou já começou, e você consegue ver o caminho que ela está percorrendo ali, ou está parado, e você guia, é por aqui, por ali, faça isso e aquilo, e a pessoa consegue se desenvolver e progredir. Basicamente um trabalho de liderança, um trabalho de gestão, né? A gente vê muito isso em trabalho de gestão de softwares complexos, como um jogo, ou sistemas complexos, como sistema operacional, dentre outras coisas. Quando eu falo sistema operacional, é o kernel, viu? Do Linux. Não é interface gráfica de nada, não. Muitas vezes você vê Linux aí que o pessoal chama... Não é bem... Os Linux que a gente vê aí não são bem o Linux, né? O Debian, o Ubuntu, o Manjaro, o Big Linux, o Arch Linux, não são o Linux, o sistema operacional. Essas são interfaces e softwares acima do kernel, acima do sistema operacional. Estou falando do sistema operacional mesmo lá embaixo. Requer uma mão de obra extremamente qualificada, com líderes extremamente qualificados para resolver aquela questão. Não que nesses Linux não tenha que ter uma gestão, não tenha que ter liderança, não tenha que ter mão de obra qualificada. Tem que ter sim, como em tudo na vida. E tem que ter, senão não vai para frente, são sistemas... Até esses Linux que você não trabalha o kernel, você trabalha as camadas de cima, de fato tem que ter uma liderança boa, tem que ter uma equipe boa, tem que ter pessoas bem intencionadas, pessoas que estejam dispostas a sacrificarem quem elas são hoje para serem alguém melhor amanhã. Então praticamente lecionar é isso aí.
né? Você tem que saber como fazer. E você perceber, e acima de tudo, você tem que perceber que você está errando na liderança. Você tem que saber que tá. Você tem que perceber que está errando no lecionar, no ensinar, no guiar. Você tem que perceber que você não usou a técnica certa, a metodologia certa na pessoa. Assim como você tem que perceber se quem você está liderando, quem você está ensinando, não é um sabotador, não é uma sabotadora que está de sacanagem ali para lhe prejudicar e prejudicar a equipe. Mas acima de tudo você tem que ver se você pecou em algum ponto, se você falou menos, se você falou mais, se você não falou corretamente, se faltou. Basicamente é se a técnica for mal aplicada ou se faltou informação. Mal aplicado no sentido de falar demais, informação demais e confundiu. Quando a gente lida com coisas complexas, quanto mais sucinto melhor. Não pode ter informação a mais, tem que ser bem sucinto e falar tudo certinho. Entendeu? Então lecionar, ensinar, não tem nada a ver com decorar, ou botar um slide, ou repetir o que outra pessoa falou. Entendeu? É coisa pra gente competente, gente com vocação, como tudo na vida, né? Assim como gestor, engenheiro de software, líder. Líder é isso aí. Se você não tem isso tudo que eu falei, meu querido, minha querida, você nunca foi e nunca será líder.